ao luz do caminho, ao luz do caminho, há uma luz do caminho. Palmas para o nosso Senhor, que é a luz do mundo, Jesus. Graças a Deus. Diga assim comigo: glórias ao Pai, glórias ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Diga graças a Deus. Bom, pessoal, sábado. Por que nós cristãos não guardamos o sábado? Antes de nós respondermos essa pergunta, que não quer calar, eu quero lembrar a palavra que nós dissemos no domingo passado sobre a Arca da Aliança, que é muito interessante. Porque tem muitas igrejas usando a Arca da Aliança. Muitas igrejas, nós dissemos, já está lá no site, já está gravado, você que não veio no domingo passado, poderá rever na lista, está lá a lista de vídeos, onde está escrito assim, purificação. Então você vai ver a Arca da Aliança. Mas eu quero lembrar aqui um versículo que tem na Bíblia que fecha esse assunto. Um versículo que tem aqui em Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Eu não vou falar sobre a arca hoje, apenas eu quero lembrar, porque é um assunto que requer uma reflexão assim, muito delicada e profunda, porque tem muitas igrejas usando a arca dentro dos templos, no dia de hoje, aqui em São Paulo, no Brasil afora, pelo mundo afora. Vamos ver aqui em Jeremias. Será que é para usar a arca no tempo de hoje? Capítulo... Jeremias 3,16, né? 3,16? Eu falei aqui, né? Quando vos multiplicardes e numerosos vos tornardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, não mais se falará da arca da aliança do Senhor, e nem mais se pensará nela, perdendo-se a lembrança e a saudade, e nem a ela se há de referir. Aí o versículo que fecha, então o resto você pode revelar. Bom, sábado. Vamos ver na Bíblia aqui, o dia do descanso que Deus determinou para os filhos de Israel, no capítulo 20 de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no decágulo que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. O decágulo é aquelas pedras onde continham os 10 mandamentos, né? Chama-se decágulo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Vamos lá. Eu não marquei aqui, né? Porque, como eu falei antes de entrar aqui no altar, né? Nós estamos precisando de coroinha. Nós tínhamos um coroinha aqui conosco, mas ele estava emprestado, né? Ele não é oficialmente aqui da nossa igreja, ele é lá da Igreja Católica Romana de Nakamura. Esqueci o nome do padre lá agora. Nós tínhamos um programa ali na rádio pontual, né? Programa da nossa igreja. E aí o Wagner, ele ficou um tempo aqui conosco, mas ele estava emprestado aqui, ele não era daqui. Então diz assim, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, que é o repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no 7º dia, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Então nós estamos sabendo aqui, por essa palavra que nós acabamos de ler, que o dia de sábado é o dia santificado, que Deus santificou, que Deus separou. E no 7º dia Deus descansou. E ele propôs para o povo, para o seu povo Israel, há 5.000 anos e tantos atrás, para que guardasse o sábado. Note bem, ele propôs para o seu povo Israel. Vamos entender o seguinte, pessoal. A Bíblia fala sobre dispensação. O apóstolo São Paulo, lá na Epístola aos Efésios, fala da dispensação de tempo. Existe o que é dispensação dentro de um estudo escatológico da Bíblia Sagrada? A dispensação é um tempo pelo
qual Deus, um tempo determinado da humanidade, no qual Deus se dirige ao seu povo de uma determinada maneira. Então a Bíblia fala sobre dispensação da inocência, no tempo que Adão e Eva estavam no paraíso, dispensação da consciência, conhecimento do bem e do mal depois do pecado, a dispensação patriarcal, que abrange Abraão, Isaac e Jacó, a dispensação da lei. Foi quando Deus, então, deu a lei para a nação de Israel. Como nós já dissemos aqui várias vezes, a nação de Israel foi uma nação do qual Deus separou para trazer Jesus Cristo ao mundo. Não poderia ser de uma nação qualquer, um paganismo qualquer, tinha que ser uma nação santa. Então, essa nação precisava de regras, e Deus deu essas regras. Essa nação precisava de leis, Deus deu essas leis. Essa nação precisava de estatutos, Deus deu o estatuto. Essa nação precisava de leis cerimoniais, Deus deu as leis cerimoniais. Essa nação de Israel precisava de leis civis, porque o próprio Deus queria ser o presidente da nação. Essa era a vontade de Deus, governo teocrático. Deus queria ser o rei de Israel, queria ser o presidente de Israel, assim como o Brasil tem Dilma Rousseff, assim como todas as nações têm um presidente. Deus, ele queria ser o presidente de Israel, só que o povo não quis. O povo depois quis imitar as nações. Mas a vontade de Deus é que até no dia de hoje, Israel teria que estar sendo dirigido por ele. Através como que Deus estava dirigindo Israel, através dos sacerdotes, através do ministério de profetas, através dos patriarcas, dos legisladores, quase Moisés, e etc. Essa nação precisava de leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Concluindo todas as leis que foram dadas por Moisés, como foi computadorizadas 516 leis. Exatamente essas 516 leis que se continha dentro da arca. Deus, junto com os mandamentos e as leis civis, cerimoniais e morais. Note bem, para Israel, dispensação da lei. A dispensação da lei. Qual é a proposta de Deus em estabelecer o sábado? Vamos ver aqui no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, no capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Vamos lá, vamos ler aqui. Diz assim, a palavra do Senhor. Respeitais santamente os meus sábados, a fim de que seja um sinal entre mim e vós, e que saiba que eu, o Senhor, é que sou o vosso Deus. Note bem, pessoal. Para quem que Deus está dirigindo essa palavra aqui? Para Israel. Para você que está lendo a Bíblia, para você que quer entender a Escritura Sagrada. Essa é uma regra indispensável para aqueles que leem a palavra de Deus. Por exemplo, você não pode isolar texto da Bíblia, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Você tem que entender o seguinte, Deus dirige a palavra dele na Bíblia para 3 tipos de povos. Para Israel, para os pagãos e para a igreja, que somos nós. Existem palavras de Deus dirigidas a Israel no tempo passado. No tempo passado. Então, nesse tempo, Deus dirigiu a palavra para Israel, determinando que eles guardassem o sábado. Aí veio a outra dispensação. A dispensação da graça de Deus. Como que nós definimos a dispensação da graça de Deus? Capítulo 2, versículo 11, da carta de Paulo a Tito. Mas a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E todos nós sabemos que essa salvação de todos os homens, ela veio através de Jesus Cristo. Então, a partir de Jesus, pessoal, é um outro tempo. É o tempo da dispensação da graça. Então, existe um outro tratamento de Deus para o povo igreja. Nós, igreja de Deus, nós, povo de Deus, a igreja de Deus é constituída de todas as nações, não só a nação de Israel, não só a nação americana, não só a nação da Argentina, do Brasil, todas as nações, todos aqueles que confiam e aceitam a palavra, o plano de salvação de Deus, são agregados à igreja. Igreja, latim, quer dizer ajuntamento, congregação, assembleia.
Igreja, definido no original, quer dizer aqueles que seguem a Cristo e as doutrinas apostólicas. Então, nós não estamos mais na dispensação da lei. Nós estamos na dispensação da graça. Mas ocorreu um fenômeno no início do cristianismo. Ocorreu um fenômeno. Por que nós não guardamos o sábado e nós guardamos o domingo? Em primeiro lugar, porque foi no domingo que o nosso Senhor ressuscitou. Como está aqui em Mateus, né? Vamos ler aqui Mateus. Primeiro evangelho, são 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ler aqui Mateus 28. O último capítulo do livro de São Mateus. Depois do sábado, quando amanheceu o primeiro dia da semana, que é o primeiro dia, o domingo, Maria Madalena e outras Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra, o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra, sentou-se sobre ele. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas passaram e morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres, não temais. Sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como diz. Vinde e veja o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Que a vez de rever. E aí vem aquela história, né? Por que Jesus apareceu primeiro para as mulheres? Né? Para a notícia correr rápido, não é isso? Porque os homens iam demorar, né? A anunciar. As mulheres não anunciam rapidinho. Então, elas foram lá e anunciaram. Olha, ele já ressuscitou, se cumpriu. Então, daí, a partir deste momento da ressurreição de Jesus, os cristãos, aqueles que estavam seguindo a Jesus, passaram, inclusive os judeus, passaram a seguir, passaram a cultuar, passaram a louvar o Senhor nos domingos. Está entendendo? Note bem, louvar a Deus, buscar a Deus e engrandecer o Senhor no domingo não é mandamento. Foi em ligação com a ressurreição. Entendeu? Não é mandamento. Mas houve um fenômeno no início do cristianismo, o edito do imperador Constantino, no ano 321. Você sabe que Constantino foi aquele que paganizou a igreja, né? Ele paganizou a igreja. Ele trouxe adoração ao Deus Sol. Então, em homenagem ao Deus Sol, ele mudou todas as comemorações que alguns cristãos ainda faziam no sábado, ele mudou o dia de domingo, o dia do sol. Roma era tão pagã que todos os dias eles louvavam um astro, né? Vocês sabem que eles tinham adoração aos astros. Nós vamos ver que lá no tempo mesmo de Israel, aqui em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 19, diz assim: quando levantardes os olhos para o céu, ouvires sol, lua, estrelas, todo exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles e de render um culto a esses astros, que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. O que ocorre? No tempo de Israel, as pessoas adoravam os astros, eles adoravam estrela. Por isso que a partir daí que começou, então, a construção dos zodíacos, a origem dos horóscopos, surgiu em Ur dos Caldeus, de onde Abraão foi chamado. Em Ur dos Caldeus, Babilônia, que hoje geograficamente é o Iraque, desse lugar que originou-se o horóscopo, a ciência da horoscopia, que a ciência verdadeira desaprovou, né? O cientista desaprovou, mostrando que não tem lógica. Mas a Roma era tão pagã, Constantino era um imperador tão pagão, que todos os dias da semana eles adoravam um astro. Na segunda-feira, por exemplo, era a Lua, na terça-feira, Marte, na quarta-feira eles adoravam Mercúrio, quinta-feira eles adoravam Júpiter, sexta-feira, Vênus, e sábado eles adoravam Saturno. Saturnália, né? Que está ligado ao carnaval, ao deus Baco, de onde originou-se o carnaval. O carnaval se originou-se em Roma. A Saturnália, né, que era uma festa que existia lá ao deus Baco, ao deus do vinho, e daí que surgiu o carnaval em Roma.
Entendeu? Por isso que o cristão não pode participar dessa festa pagã, essa festa diabólica de Satanás, chamada carnaval, que vem de lá, de Roma, do paganismo, desse ligado a astro, ligado às coisas secretas do diabo, né, de Satanás, do demônio, de Saturnário. E no domingo, qual era o astro que eles adoravam? O sol. Eles adoravam o sol. E foi para esse dia, então, que eles fizeram todas as comemorações, juntando, para fazer os ajuntamentos dos cristãos, tá? Juntamente no domingo. Foi por aí. Mas os cristãos tradicionais, os cristãos primitivos, eles passaram a cultuar a Deus, cultuar a Jesus, se reunir-se escondido nas catacumbas no domingo, não por mudança do Constantino, porque antes de Constantino fazer essa mudança, eles já estavam fazendo isso. Por quê? Vamos ver aqui nas Escrituras também, o que aconteceu também aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, o tempo não dá, né, pessoal? Misericórdia de Jesus Cristo, Senhor. Tanta coisa que nós temos que ver aqui nesse assunto maravilhosíssimo para nós aprendermos. Capítulo 20, presta atenção, capítulo 20, versículo 7. Vamos lá. No primeiro dia da semana, estamos nós reunidos para partir o pão. Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Então, você note aí que até o apóstolo São Paulo, ele estava se reunindo com a igreja, com os discípulos do Senhor, no dia de domingo. Por que isso? Isso já não foi depois de Constantino, foi muito antes. Entendeu? Então, nós vamos ver também aqui, em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: Eu, João, quando João foi na ilha de Patmos, eu, João, irmão companheiro nas tribulações, na realeza, na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No domingo, no dia do Senhor, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta. Esse dia do Senhor aqui, aqui na Bíblia Católica não tem dia do Senhor. Esse dia do Senhor tem na Bíblia protestante, na Bíblia da tradução João Ferreira de Almeida, a Sociedade Bíblica do Brasil, Imprensa Bíblica Brasileira, dos protestantes, é que tem dia do Senhor. Aqui, na tradução Matos Soares, da Vulgata, né, de São Jerônimo, está assim: no domingo, quer dizer, lá na outra Bíblia, dia do Senhor aqui, no domingo, fui arrebatado em êxtase. Entendeu? Mas lá na Bíblia evangélica, protestante, lá, no dia do Senhor. Por que lá está dia do Senhor? Porque o dia de domingo, muito antes de Constantino, eles já estavam fazendo a adoração a Jesus. Agora, por que eles faziam isso? Em primeiro lugar, por causa da ressurreição de Jesus, pessoal. Por causa da ressurreição de Jesus. Bom, por que nós não guardamos o sábado? Porque essas leis foram dadas a Israel. Foram dadas para Israel. A guarda do sábado que Deus determinou para a nação de Israel. E não especificamente para a igreja. Não existe mandamento neotestamentário para se guardar o sábado dentro do Novo Testamento. Como também não existe para guardar o domingo também no Novo Testamento. Vamos analisar a coisa por todos os ângulos. Entendeu? Vamos analisar todos os ângulos. O que nós encontramos é Paulo descrevendo lá no livro da Epístola aos Romanos, ele disse: o fim da lei é Cristo, para a justificação daquele em que crê. O fim da lei é Cristo, ou seja, Jesus ele não aboliu a lei, como ele mesmo diz: eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir. Porque nós não tínhamos condição de cumprir a lei. Jesus cumpriu em nosso lugar. O fim da lei é Cristo, para a salvação daquele que crê, diz a palavra de Deus. Existia um grupo de judeus lá na igreja de Galácia. Eles estavam persuadindo os judeus novos convertidos a praticar a lei. Existia entre os judeus a lei da circuncisão. O que é a circuncisão? Era uma lei que existe até hoje entre os judeus, e quando uma criança do sexo masculino nasce, então, ele, no 8º dia, se corta o prepúcio do pênis do menino. O que nós conhecemos hoje como fimose. Os judeus, para eles ser autenticamente judeu, tem que fazer isso. E os novos convertidos da igreja de Galácia, eles estavam, então, implicando com aqueles gentios pagãos que entravam na igreja e
eles estavam persuadindo esses novos convertidos, que não eram judeus, a praticar a circuncisão, que era uma prática dos judeus, da lei. Aí Paulo tomou conhecimento disso, e ele aqui, na epístola que ele dirige aos Gálatas, olha só o que Paulo diz. Ele diz assim: estou admirado de que depressa passei daquele que vos chamou a graça, que chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam em confusão entre vós, quer dizer, essas pessoas que vêm perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém ou um outro anjo baixado do céu vos anunciasse um outro evangelho diferente do que eu vos anunciei, seja anátema. Repito aqui, que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente que recebeste, seja ele excomungado. É porventura a favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Então Paulo aqui, em suma, Paulo aqui faz uma crítica e diz, olha, por onde que vocês receberam o evangelho? Foi pela pregação da lei ou da fé? Aqui no capítulo, na epístola aos Gálatas, você lendo lá na sua casa, você poderá ter o melhor entendimento dessa discussão do qual Paulo diz assim, ó insensatos Gálatas, capítulo 3, quem vos fascinou a vos antes olhos apresentado a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isso quero saber. Vós recebeste o Espírito pela prática da lei ou pela pregação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Paulo está querendo dizer o seguinte, vocês estão aqui na graça de Cristo, o Evangelho de Jesus, que é a libertação, que vos deu libertação do jugo do pecado, da morte, que vos deu certeza de vida eterna. Agora vocês querem voltar para o passado, para a lei? Paulo faz uma repressão severa. Para nós melhor entendermos este assunto, do qual nós estamos aqui colocando para vocês, vocês terão que ler o livro da Epístola do Apóstolo São Paulo, esse que eu acabei de ler agora alguns trechos para você, porque o tempo é restritíssimo, né? Não dá para nós lermos, aprofundarmos, seria o domingo inteiro que nós ficaremos aqui para falar sobre esse assunto. Então, eu aconselho que vocês leiam a Epístola de Paulo aos Romanos, que é o 6º livro da segunda parte da Bíblia, a Epístola de Paulo aos Romanos, e leiam esse livro também, principalmente o capítulo 3, a Epístola de Paulo aos Gálatas, você vai ter um melhor entendimento sobre isso. Paulo encerra, para encerrar esse assunto hoje para vocês, eu queria trazer aqui o capítulo 7. Paulo faz uma analogia. Ele faz uma analogia aqui no capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Olha só que coisa linda. Ele faz uma analogia. O que é analogia? Uma comparação. Uma comparação. Vamos lá. Ignorais, irmãos, fala aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem o domínio sobre o homem durante o tempo que ele vive. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ficará desobrigada pela lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, ficará desligada da lei, de maneira que sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Então, Paulo aqui está colocando uma coisa prática. Ele está tomando como exemplo a vida social de um homem e de uma mulher. Ele está dizendo o seguinte, olha, a mulher está casada com o marido. Está casada com o marido. Então, enquanto o marido vive, ela tem que viver com ele. Se ela tiver o outro homem, ela é considerada adúltera. Então, note bem, o que Paulo quer dizer é o seguinte, nós agora estamos casados com Jesus. Estamos casados com Jesus. E se agora nós quisermos pegar a lei de Moisés para querer justificar a prática do sábado, a circuncisão, aquelas coisas todas lá, que foi para Israel, não para a igreja, se nós quisermos voltar para trás, retroceder, Paulo está querendo dizer aqui que nós seremos adúlteros espirituais. Olha só, por isso, ele disse assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, está no capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Pelo fato que estávamos na carne das paixões pecaminosas, despertadas pela lei, que operava em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, mortos para essa lei, que nos mantinha sujeito dela, nos termos de libertado, em nosso serviço, realiza-se conforme a renovação do Espírito Santo, não mais sob a autoridade envelhecida da letra, ou seja, da lei. Em suma, Paulo está querendo dizer aqui
que nós estamos numa dispensação da graça, somos salvos pela graça, somos abençoados na graça de Deus em Cristo Jesus, e nós não podemos voltar à prática da lei. Está entendendo, pessoal? Então está explicado. Nós, no tempo da graça, a igreja, ela não tem a obrigatoriedade de guardar o sábado. Não tem. E por que nós, no lugar do sábado, nós, assim, superficialmente guardamos o domingo? Que não é bem uma guarda. Será porque o Constantino mudou lá em 321, do sábado para o domingo para o Deus Sol? Não. Porque muito antes de Constantino, o próprio apóstolo São Paulo, como nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, nós lemos aqui no capítulo 20, versículo 7, que merece até nós repetirmos de novo, ele se reuniu com os irmãos no dia de domingo, muito antes, como diz aqui no capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir do pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Então está explicado. Por que nós não guardamos o sábado e por que nós adoramos a Jesus no domingo? Agora, na realidade, nós adoramos a Deus todos os dias. Nós, cristãos da dispensação da graça, nós temos todos os dias. Assim como os pagãos têm veneração aos astros todos os dias, como nós mostramos aqui. Todo dia para nós é um dia santo, é um dia de agradecer, um dia de louvar, como o salmista Davi, rei de Israel, diz: esse é o dia que nos deu o Senhor. Alegremos-nos e nos exultemos nele. Pode ser segunda-feira, pode ser terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Pode ser qualquer dia da semana. É o dia da alegria, é o dia de louvar a Deus. Para nós, todos os dias, é o dia. Esse é o dia que nos deu o Senhor. Alegremos-nos e exultemos nele. Eles adoram os astros. E até hoje existe adoração aos astros. Mas existe um astro muito importante para esses pagãos, que é venerado, que é adorado por esse povo, e que perturba o coração de Deus, desde a antiguidade até nos nossos dias, que é o sol. O que é o sol? Representado na Bíblia como Baal. O que é esse Baal? É tanto adorado e venerado até mesmo pelos maçônicos. As pessoas que são da maçonaria, que fazem parte da organização secreta da maçonaria, eles adoram o sol. Os templos maçônicos têm suas portas viradas para o nascer do sol, para o leste. Por que se adora tanto o sol? Por que essa elite dominante do planeta, chamada de Illuminatis, por que eles adoram o sol? O que se esconde atrás dessa crença? O que se esconde atrás de Baal? Próximo domingo nós vamos falar sobre Baal. Quem é esse Deus chamado Baal, que Deus abomina na Bíblia? Domingo, pessoal, você não pode perder. Eu vou estar falando sobre Baal, o Deus da escuridão. Baal, o Deus das trevas. O que se esconde atrás desse Deus? E nós vamos trazer muitas verdades que até mesmo na igreja tradicional você não conheceu. Nós vamos trazer dentro da palavra de Deus informações sobre esse Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem no centro de Santo Amaro, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. Eu sou o Bispo Afonso Querubim. Eu quero cumprimentar todos vocês, especialmente o pessoal aí do canal Yahvé, do YouTube, a todo o pessoal da rede da internet que está nos acompanhando por todo o Brasil. Deus abençoe você. É uma alegria. Eu estou feliz de saber que você está aí ouvindo a palavra de Deus. A qualquer momento eu vou estar por aqui, em nome de Jesus, trazendo a porção da palavra de Deus para o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família. Nós vamos prosseguir por aqui, né? Pela permissão pela TV. Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito
por Deus Pai Todo-Poderoso, comigo, receba, Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória